Então, assim, a gente percebe que existe um regime de opressão que até mesmo a nossa liberdade financeira, nós somos privados. Nós somos condicionados a um trabalho praticamente escravo para conquistarmos um mísero salário. E muitas das vezes nós somos conduzidos a um olhar de escassez para tudo. Então, quando você chega para uma pessoa empobrecida e fala assim, olha, vamos investir, vamos multiplicar o seu dinheiro, a pessoa fica até em choque. E no BDM Digital, você pode começar investindo com R$100. E você pode multiplicar isso em muito, muito e muito. Gente, venha para o BDM Digital. Você pode entrar em contato comigo. Meus contatos estão aí. Você pode falar comigo. Né? O meu telefone é esse DDD 11 95320 5069. E o da Janine é o 43 98 828 3712. Então, assim, você pode falar tanto com a Janine quanto comigo, e nós vamos orientá-los de uma forma assim, fantástica de como você proteger o seu dinheiro dessas investidas que estão vindo por aí. Se você estiver atento às coisas que estão chegando por aí, você sabe do que eu estou falando. Então, nada melhor do que você proteger o seu dinheiro e multiplicar o seu dinheiro, pensar como investidor. E nós somos condicionados, assim, no máximo, poupar, né? Você guarda um pouquinho. E por que a gente guarda um pouquinho? Ah, se acontecer alguma coisa ruim, né? Então a gente tem que ter uma reservinha ali. Vai que tem um acidente, vai que alguém morre, né? É sempre pensando em escassez. Sempre. Mas nós fomos educados assim. Porque nós somos bonzinhos, nós somos servos, subservientes, obedientes ao extremo. Cris, muito bem. Somos categorizados pelo que temos, bens materiais, e se achamos que realmente merecemos ter esses bens, aí somos taxados de materialistas, mesmo que não saibam nossa intenção interior. Isso é verdade, Cris, isso é verdade. A gente vive assim numas discrepâncias muito grandes, e eu tenho aqui no meu canal outras palestras que eu explico sobre as teologias. Teologia de prosperidade, teologia do pentecostalismo, teologia da pobreza, a teologia dos coaches, né? Que agora tem os coaches cristãos, tem esse caminho de teologia, a teologia da libertação. São tantas teologias, gente, por incrível que pareça, a Bíblia dá embasamento para tudo isso. E aí eles procuram um apoio dentro da filosofia para essas teologias, porque sempre a filosofia está dando ali um apoio para a teologia, e assim segue esses pensamentos teológicos. Então, é interessante, porque como que pode, né? A própria Bíblia dá uma base para uma teologia de pobreza e uma teologia de riqueza, de abundância. Uma teologia, né, de libertação, os progressistas, ou chamados também, né, comunistas. A Bíblia tem base para isso. Por isso que nasce a teologia da libertação. Vai lá no canal para vocês verem. Então é muito interessante que às vezes você entra dentro de uma igreja e não sabe bem a base teológica dela, e você vê o pastor falando que você, que é filho de Deus, tem que ser rico, para mostrar que Deus está na sua vida. E você pode entrar numa outra igreja que esteja exaltando a pobreza. Porque Deus, ele ama os pobrezinhos. Porque o pobrezinho nasceu em Belém. Jesus veio peladinho e ele voltou peladinho. É assim que a gente aprende. Então a gente quer realmente ser desnudo. Nós queremos ser nus sem nada. Porque a matéria corrompe. Olha só o que colocaram na nossa cabeça. Mas esses mesmos que colocam essas ideias de obediência, sabe? De sermos bonzinhos, eles estão controlando tudo. Eles não vivem isso. Eles não vivem esse esvaziamento, essa pobreza. Não vivem.
E às vezes nós vivemos isso na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Quantas pessoas estão em relacionamentos tóxicos, que ela está servindo ali, que ela se tornou um objeto. Me lembro de uma época que as pessoas me pediam dinheiro emprestado, eu emprestava, eu dava, eu assinava a folha de cheque, sabe? E não punha nenhum valor, deixava a pessoa pôr o valor lá. E ficava eu correndo, ligando, pelo amor de Deus, quanto que você colocou? Eu predator para quando? Eu não conseguia dizer não. Quando eu comecei a olhar para mim e me colocar como prioridade, eu precisei fazer uma âncora que eu quero ensinar para vocês. Eu comecei a dizer assim, eu só fico em relacionamentos onde exista reciprocidade. E como foi difícil começar a falar essas âncoras, sabe? Todos os dias. Eu só fico onde haja troca. Nada de graça. Tudo é uma troca. O universo é de troca. Quem estuda um pouco da química percebe essas trocas carbônicas. O pai da química moderna, o Lavoisier, né, que foi morto, interessante, foi assassinado dentro daquele momento tão importante da França, liberté, égalité, fraternité. Ele era um que era perseguido, mas deixou um legado interessante. Ele falava o seguinte, que da natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Existem trocas. Ele colocava ali 100 ml de água no lugar, colocava os tubos ali tudo certinho, e se não houvesse perda nenhuma, tinha que do outro lado surgir ali os 100 ml de água. É interessante isso. E a natureza é feita de troca. Se cai uma árvore, vai virar um adubo, vai virar alimento ali para os bichinhos. Não tem nada de dar. O mundo não é de dar. O mundo é de troca. E aprender isso, nossa, foi um desafio. Porque eu comecei a deixar de ser bonzinho. Todo mundo tem algo para trocar. Eu posso até estender a mão primeiro, mas eu falo, olha, depois eu preciso que você me faça isso, ou aquilo outro. Ok? Tá combinado? Então eu te dou uma força e depois você devolve isso de alguma forma. E não precisa estar ali pau a pau. Troca, escambo. Isso é interessante. E se a gente olha dessa forma, a gente deixa de ser o bonzinho. Porque o bonzinho também ele entra numa entrega tão grande que ele vive um assistencialismo exacerbado. Ele está sempre dando, está sempre ajudando, está sempre entregando. Sempre. E para ele nada. Quando chega a vez dele, não tem ninguém para ajudar. Não tem ninguém para dar. Ninguém. E às vezes ele tem até dificuldade em receber. Não consegue se conectar com isso. Ele aprendeu a negar. Não estou precisando não. Eu faço isso com muito amor. É um prazer fazer isso. É a minha obrigação. E às vezes, quando essa servidão vira uma obrigação, que é o grande problema. Porque as pessoas elas são até agressivas. Me diz se você já não passou por isso. Você começa fazendo uma gentileza e aquela gentileza vira uma obrigação no decorrer do tempo. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu, sabe? Olha, eu vou fazer essa primeira vez. E aí a pessoa precisa de novo, eu faço mais uma vez a gentileza. A pessoa, às vezes, agradece. E aí depois ela vem humilde, terceira, quarta vez. Depois da quinta em diante, ela fala, ó, vamos fazer. Pode me dar. Né? Marli, boa noite. Precisando muito ouvir essas palavras. Que bom, Marli, que bom que eu estou podendo contribuir contigo nesse processo. Né? Penha, teve períodos que eu achava que eu não via mérito para receber. Sim, não tinha mérito para receber. É assim mesmo, Penha, que acontece, sabe? É assim, porque a gente fica numa situação de entrega, de bondade excessiva, que a gente não entra nesse regime de troca, sabe? A gente sente que nem merecemos ser amados.
E tem uma âncora que eu peço para as pessoas fazerem assim com frequência. Eu estou pronto para amar e ser amado. Só que só fazer âncora não adianta, tem que ir para a prática. E quando vem alguém fazer alguma gentileza para você, depois que você faz essa âncora, quando vem uma pessoa pronta para te amar, você tem que dizer: eu recebo. Eu estou pronto para receber isso. Eu me sinto bem nesse lugar. Eu estou à vontade com essa gentileza. Eu sou merecedor. Precisa fazer isso. Senão, fica difícil. Então, a prática é muito importante. Sinto dificuldade, a Cris dizendo, nessa relação de doação e reciprocidade da minha família. A família é um lugar, assim, que eu digo que nós vivemos os nossos maiores desafios. Vivemos as coisas mais bonitas também, mas as coisas mais tristes, as mais desafiadoras que eu já acessei na minha vida como terapeuta, veio da família. Sabe? Violência, abandono, sabe? Abuso sexual, roubos, furtos, assassinatos nas famílias. E às vezes a gente pensa assim: ah, mas isso é na família do outro, na minha família não tem isso. Dá uma vasculhada, vai lá na ancestralidade, dá uma pesquisada. Tem. Isso precisa ser tratado. Precisa ser tratado. Porque muitas das vezes a gente está vivendo ali, está só reverberando em nós algo que aconteceu lá no passado. Às vezes a gente não tem abertura para fazer dinheiro porque o meu avô era um ladrão. Eu tenho vergonha de falar do meu avô. O meu tio, ele roubou a família toda. Então eu não quero dinheiro. Dinheiro corrompe. E às vezes a pessoa diz assim, né? Me vem procurar no atendimento e fala: como eu posso fazer para prosperar? E aí vamos buscar na família. Qual é a referência que você tem de prosperidade na sua família? Tem um tio rico, um avô rico, um pai rico? Como eles estavam ali administrando essa riqueza? De que maneira isso está reverberando em você? Então eu estou sempre olhando para a família, sabe? Então o lugar nosso de treinamento é a família. É importante, porque acontece de tudo lá. É um lugar de crescimento, de desenvolvimento. Mas nós não podemos ser esses bonzinhos. Nós temos que gostar de justiça. Quando você olha para Mateus, como eu sempre estou citando Bíblia, teologia, sabe, ciência da religião, olhando para tudo isso, eu quero falar de Mateus capítulo 5, que ali estão ali as bem-aventuranças. E você vê algumas bem-aventuranças que você fala assim, isso não tem fundamento. Mas tem uma que eu gosto. Bem-aventurados todos que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Gente, olha só essas palavras. Fome e sede de justiça. A gente precisa, sabe, ir pelo certo. Justiça é isso. O que é justo, o que está na medida, que não está pendendo nem para um lado nem para o outro. É diferente dessa justiça que a gente vê, né? Que essa justiça que nós vemos aqui no nosso sistema Terra, ela está sempre pendendo para quem tem mais dinheiro, para quem compra advogado, juiz, delegado e assim por diante. Está bem, ó, desnivelada. Mas essa justiça, esse nivelamento lá em cima, sabe? Prosperidade para todo mundo, porque eu não estou falando de nivelamento lá embaixo, não. Para cada um comer um ovinho e tá tudo bem, não. Porque esse sistema Terra é tão abundante, e Dáquila Pesquisas fala isso constantemente. Atalabá é isso. É abundância para todo mundo, prosperidade para todo mundo. Agora estão tentando roubar a nossa pesquisa aí, né? A gente está ralando há tanto tempo e agora estão tentando roubar a nossa pesquisa. Por quê? Porque tem um olhar apenas para si. Não está pensando no coletivo. E o nosso trabalho em Dáquila é olhar para o coletivo. É nivelar essa balança. Lá em cima. Porque tem para todo mundo. E essa ideia de escassez, que não tem para todo mundo, tem muita gente, pouca comida no mundo, pouca moradia, é mentira. Nós somos convencidos, assim como somos convencidos para sermos bonzinhos,
ficar direitinho calado na fila, fazer a vontade dos outros, da mesma maneira que nós somos convencidos para viver assim, essa questão de escassez é um convencimento também. Nós somos convencidos que não tem para todo mundo. E nós precisamos virar essa chavinha, senão não dá. Fran, a família é uma escola. Penso que é o recurso para evoluirmos, transmutar dores e padrões. Perfeito, perfeito, Fran. É verdade. Né? E não quer dizer que se nós somos rechaçados ali no ambiente familiar, humilhados constantemente, né? Que nós temos que ficar. Às vezes a gente vive assim, dentro das igrejas, das religiões. Você pergunta, o que você faz lá? Eu sofro. E a pessoa diz isso com orgulho, né? O que você faz ali na tua família? Eu sofro. O que você faz ali no seu casamento? Eu sou humilhado, eu sou humilhada constantemente. Eu vivo sofrimento ali no meu casamento. Na relação com a minha mãe, com o meu pai. E outra frase que eu falo, essa aí Jesus falou mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente tem que se libertar desses cativeiros. E não precisamos usar bomba, dar tiro, paulada, xingamento. Nós só precisamos de posicionamento. Apenas isso. Nós nos posicionamos. E o posicionamento é tudo. Rosane, boa noite. Sua explicação são top. Obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. E a ideia é exatamente isso, a gente pensar. E eu gosto dessa questão do pensamento, porque muitas das vezes nos contatos nossos com o nosso amigo Idibel, o Bilu, a gente tinha uma relação com ele como se ele fosse um guru, né? E a gente ia lá e trazia, Bilu, como que a gente resolve essa situação? Ele, o Bilu vai falar para você como que você resolve. Você pensa e você pensa. Eu ria demais com isso. E às vezes ele fala, você não sou guru? Eu não sou adivinho? Você pensa e você pensa. Então a gente tem que pensar, gente. Mas não adianta ficar só no pensamento, né? É pensamento, desejo e vontade. Nós temos que agir. Eu tenho uma live aqui no meu canal também que fala o poder da ação do dimensional. Procure lá também essa live. A gente tem um poder gigantesco no nosso processo de agir. Na nossa ação. E movimento gera movimento. Na estagnação não muda nada. Lembra da frase do Martin Luther King? Tem que gerar movimento. Jerúsia, boa noite. Sempre bom aprender com você. Obrigado, muito obrigado mesmo. Hoje ando cansada de ser a boa da família. Quantas pessoas estão nessa situação, Jerúsia? Quantas pessoas? De servir os folgados. Tem os folgados na família, sim. Não dá mais. É verdade. Verdade, viu, Jerúsia? E tem aquelas pessoas que estão sempre vampirizando a gente. Mas só acontece isso porque a gente deixa. É porque a gente deixa. E, às vezes, é uma doutrinação antiga. Mesmo aqueles que não são religiosos beberam na fonte. Eu conheço famílias que têm as pessoas que dizem que são ateias, né? E elas dizem que são ateias graças a Deus. Eu falo, nossa, isso aí é mais religioso do que os que dizem que têm fé. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E o que acontece? Inconscientemente, essas pessoas estão no regime de servidão. E por que tem os folgados? Porque a gente deixa. Eu não estava falando que eu dava até cheque em branco, assinava e mandava? O pessoal vinha aqui em casa, quebrava tudo e ia embora, não me avisava. Eu ficava que nem um bobo. Eu não tinha reação, mas porque eu aprendi o quê? Que eu tinha que ser bonzinho. Que eu tinha que ser bom. Então, assim, a faxineira veio, queimou o rádio. Eu falei, pelo menos me avisa que você queimou meu rádio.
Você ligou meu rádio no 220 e foi embora. Tem um filme, gente, que é muito engraçado, do Jim Carrey, chamado Eu Mesmo e Irene. É uma comédia. Se vocês querem dar risada, pega esse filme para mim. Porque o que eu estou colocando isso? Quando eu disse um basta, o Jim Carrey nesse filme, ele é um policial que todo mundo faz de bobo. Todo mundo. É um filme antiguinho, já tem uns 20 anos esse filme, um pouco mais. Sabe? Todo mundo faz de bobo. E ele, de tanto sofrer, tem um dia que ele dá uma surtada e ele desenvolve uma outra personalidade. E esse cara era xarope. E era engraçado essa questão, né, da dupla personalidade dele nesse filme. Então, quando eu disse um basta para todo mundo que me fazia de bobo, a minha família começaram a me chamar de Jim Carrey por causa desse filme, Eu Mesmo, Irene. O Cássio surtou. Porque é isso que vão falar para você. Você tá louco agora? Agora você tá falando não para tudo. Agora você não faz mais. Agora você virou um egoísta. Não faço mesmo. Sabe, você não vai pro céu. Eu escutei tudo isso. Você virou um egoísta. Você virou um monstro agora. Eu dizia, pense como quiser. Mas me respeite. Não faço e não farei. Se você estiver disposta a trocar alguma coisa, eu estou aqui. Acabou o Cássio bonzinho.